Pré-jogo, Coritiba e Fluminense. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo. Então, vambora. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Um likezinho aqui embaixo ajuda bastante. Se você gostar do vídeo, se inscreve aqui também no Raiz Tricolor e seja membro aqui também. Se for membro do plano Salseiro, Se Habla é Bom, ou Formação em Coração, cada um tem seus níveis, tem seus benefícios. O Formação em Coração, né, que é o mais alto, tem sorteio, né, inclusive de coisas do Fluminense. Tem vídeo exclusivo também, já lancei um, é um por semana, enfim. Tem bastante coisa aí pra quem é membro. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Fluminense e Coritiba se enfrentam hoje no Couto Pereira, estádio do Coritiba, às 19 horas. 7 da noite, jogo só com transmissão do Premier. Eu narro ao vivo, direto lá do Couto Pereira, viajo daqui a pouco, são 10h15 nesse momento, e eu saio daqui de casa por volta de 4 da manhã. Meu voo é 6 horas lá no Rio, tem que chegar antes e tal. Enfim, todo o clima do estádio, todo o clima do Couto Pereira, que deve ter um bom público, você acompanha aqui no Raiz Tricolor sem delay nenhum. Jogo de número 49 entre Fluminense e Coritiba, e curiosidade, 17 vitórias para cada lado e 14 empates, tá tudo igual. A última vitória nossa lá no Couto Pereira foi em 2017, Richarlison e Léo Pelé fizeram os gols. Olha quanto tempo faz isso. Inclusive, esse é um dos tópicos, né, a se comentar. O Fluminense não ganha fora de casa. Mas vai precisar ganhar. Vai precisar ganhar porque, cara, o cenário tá aberto. Com os jogos desse domingo, o Fluminense tá jogando na segunda-feira pela primeira vez. Então o Fluminense sabe exatamente o que precisa. Para esse jogo, ganhar o Coritiba, que é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, e voltar pro G4. Ganhou o Coritiba, tá no G4, porque teria mais vitórias do que o Palmeiras, né? Empataria em pontos, mas teria mais vitórias. Se ganhar por 3 gols de diferença, passa o Flamengo e vira terceiro colocado. Mas não precisa sonhar tanto assim, não. Só ganhando já recoloca a gente no G4 e o Fluminense voltaria a ganhar fora de casa. A gente até tá aproveitando essa boa sequência em casa e tal, enfim, mas tem empatado com o Flamengo, mas ganhou o Inter, tem Santos e Palmeiras agora, dá pra aproveitar, o Fluminense é um ótimo mandante. O nosso último jogo fora do Rio com vitória... Aliás, o nosso último jogo fora do Rio de Janeiro foi dia 1º de julho. A gente perdeu do São Paulo. Só quanto tempo faz, né? 23 dias, 24 dias. Mas desde o jogo contra o Cruzeiro, lá em maio, aí esse faz muito tempo, porque olha, o Alexander, né? Foi no dia, na semana que estourou o caso do escândalo de apostas, que vai voltar a ser tema aqui, inclusive. De lá pra cá, a gente tem 6 derrotas e um empate. E esse empate teve gosto de derrota, que foi aquele contra o Goiás. A gente toma um empate no finalzinho. O jogo de hoje é complicado? É, porque apesar do Coritiba ser 18º, é um time em reação. Mas é o que tem. O próximo jogo é Argentino Júnior lá na Argentina. O outro jogo fora que vai ter depois é o vice-líder atual do campeonato, que é o Grêmio. Então, assim, tem como escolher também. Se for pra escolher um jogo pra vencer, a gente vai escolher um, mas não tem. O cenário é o jogo contra o Coritiba, mas tá em reação. Dane-se, tem que ganhar fora de casa. Um time que quer estar no G4 tem que bater em quem tá na zona de rebaixamento fora de casa. Tem que fazer ponto fora de casa, pelo menos. Como eu falei, vai ter um bom público. Até semana passada, mais de 20 mil ingressos já tinham sido vendidos. Tem um fator que é, assim, o estado do Coritiba. Por mais que eu tenha falado isso, só pra vocês entenderem a empolgação do torcedor do Coritiba. Eles voltaram a ganhar agora, né, pelo Campeonato Brasileiro. Coritiba, pra quem não sabe, tá vindo de uma sequência de 2 vitórias e um empate. Venceram o Goiás no dia 3 de julho, por 2-1 fora de casa. Sabe qual tinha sido a vitória anterior do Coritiba? Grêmio, Inter, Santos, Palmeiras, Cuiabá, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Vasco, Bahia, São Paulo, Sport, Fortaleza, Flamengo, Sport, Copa do Brasil, né, Sport, Criciúma, Cascavel, Operário Ferroviário, Humaitá. Todos esses que eu listei, o Coritiba perdeu ou empatou. A última vitória antes de 3 de julho, é dessa sequência que eles estão agora, tinha sido 23 de fevereiro, contra o Humaitá na Copa do Brasil. Na época nem tinha jogado o Campeonato Paranaense direito ainda. Então, assim, eles estão empolgados porque, de fato, estavam eita, caramba. Estavam na lama total, né? Então, por isso a empolgação
vista pelos lados do Coritiba. Agora, vamos falar de bola em campo, porque apesar de eu ter falado isso tudo, tem desfalque. E, enfim, talvez até seja por isso, né, por conta desses desfalques, que lá na Betano, se você for lá na Betano agora, você consegue ver, as odds do Fluminense estão tão altas para esse jogo. Provavelmente tem a ver com os desfalques. Como eu falei, Coritiba deve estar vindo uma sequência boa e tal, mas assim, convenhamos. O Fluminense, né, é o que tá brigando para entrar no G4 e o Coritiba tá lá embaixo. Então, assim, mas se você for lá ver na Betano agora, eu vou até botar aqui embaixo as odds aqui, ó, para esse jogo. A vitória do Coritiba tá pagando 3,6 e a vitória do Fluminense tá pagando 2,27. Significa que a vitória do Fluminense tá pagando menos. O Fluminense é favorito pro jogo. Enfim, talvez uma moedinha na vitória do Fluminense seja algo interessante para esse jogo. Se fosse cadastrar lá na Betano, se cadastra com o cupom Raiz Tricolor, que você ganha bônus em dobro, tá? É bônus em cima de bônus. Cadastra lá com o cupom Raiz Tricolor. Cara, vamos lá. Falando de bola em campo, a gente mostra a provável escalação do Fluminense. Talvez por isso, por conta dos desfalques, essa odd mais alta do Fluminense. Isso porque o Fluminense provavelmente vai a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa. Marcelo está poupado, segundo informações dos jornalistas que cobrem o Fluminense, informação do GE. Globo, informação do... A informação, ela é do GE. Globo mesmo. Tô até olhando aqui. Aliás, é do jornal O Globo, do Marcelo Neves. É porque eu tô lendo aqui no GE. Globo. É de que o Marcelo treinou normalmente a semana inteira, mas foi poupado de olho na Libertadores e nem viajou para Curitiba. Então essa é a informação. Se eu puder fazer 2 perguntas, amanhã essa é uma das perguntas que eu vou fazer. Qual é a lógica da preparação do Marcelo? Porque na minha cabeça, me parece muito mais lógico ele jogar contra o Coritiba e não jogar contra o Santos. Ficar jogando um jogo por semana. Mas só se eu tiver 2 perguntas, né? Porque deve ter um assuntos mais interessantes pra eu perguntar também. Então o Diogo Barbosa deve fazer a sua estreia pelo Fluminense. Lembrando, ele chegou, até já teve chances de jogar, mas teve uma lesão logo assim que chegou e agora deve estar disponível para fazer a sua estreia lá no Couto Pereira já como titular. No meio de campo, a gente vem com André, Lima ou Martinelli. Será que o Lima finalmente vai para o banco? Será que o Martinelli vai bancar para o Lima? Diniz, nas últimas vezes, tem dado indícios de que prefere o Lima. Mas o Martinelli se destacou também nos últimos jogos. Enfim, eu particularmente prefiro o Martinelli nessa posição. Mais pra frente, Ganso, John Arias, Keno e... Não tem Germancano. Vai ser só uma das 4 vezes que o Germancano ficou de fora de um jogo do Fluminense desde que ele chegou. Germancano tá suspenso, 3º cartão amarelo. Quem deve habitar o comando de ataque é o Lelê. Lembrando que no banco a gente tem Johnny Gonzalez e John Kennedy que também fazem essa função. Pode ser tanto armado dessa maneira, né? Deixa eu tirar o Lima aqui, dá licença aqui, Lima. Tanto armado dessa maneira, aqui como eu tô colocando, é a armação base, mas o Fluminense pode armar, né, atacando joga de um jeito, defendendo joga de outro. Vamos ver como é que vai ser a característica do Diogo Barbosa, do Samuel Xavier, do John Arias. O John Arias não fica preso aqui na direita, ele vem pra dialogar com o Keno. O Keno é que fica preso aqui na esquerda. O John Arias, às vezes, trava por aqui, enfim. Vamos tentar ver como é que vai ser o desenho tático do Fluminense atacando e defendendo. Beleza? Ainda sobre a questão de escalação e de time, etc. Cara, o tamanho do desfalque do Germancano, né? É gigantesco. Ele passou por uma fase meio ruim, mas é gigantesco o tamanho desse desfalque. Pelo menos vai voltar, não tem risco de lesão, vai ser descansado o Germancano nessa lógica aí. Cano e Marlon são os 2 suspensos, o zagueiro Marlon ainda tá suspenso, né? Acaba a suspensão dele hoje, herdado, né, de um cartão vermelho lá da Itália. Manuel tá fora por doping, Vitor Mendes está afastado. Os jogadores que estão fora, como eu falei, o Marcelo tá poupado e o Jorge e o Alexander estão lesionados. Jogadores pendurados, que se tomarem cartão amarelo não jogam contra o Santos. Goleiro Fábio, os zagueiros Nino e Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Lima. Esses que habitam normalmente o time titular. Além de 2 que normalmente vêm do banco, Thiago Santos e John Kennedy. São 2 jogadores que se tomarem cartão amarelo. Todos esses que eu citei
tomarem cartão amarelo, não jogam contra o Santos. Só pra dar a escalação do Coritiba, Henrique, aquele mesmo Henrique, zagueiro nosso, que lembra? 2017, 16. Então, ele pode ser que seja titular pelo Coritiba. O provável Coritiba tem Gabriel Vasconcelos, goleiro, Natanael na lateral direita, a zaga com Kuzevic e Henrique, e Jamerson na lateral esquerda. Bruno Gomes, ex-Vasco, né? Matheus Bianchi e Marcelino Moreno, que não é o filho do Marcelo Moreno, é argentino esse, inclusive. Caio César, Rodrigo Pinho e Robson, esse provável Coritiba. A graça da situação é o seguinte. Tá bom. Cadê o Aleph Manga? Então, Aleph Manga tá fora, porque o jogador que tá também com seu nome envolvido nesse esquema de apostas, etc., já há um bom tempo, vinha jogando mesmo assim, vinha sendo um dos destaques do Coritiba, mas agora foi denunciado pelo Ministério Público e acharam por bem não colocá-lo nesse jogo. Foi afastado do elenco o Aleph Manga, que vem sendo o grande jogador desse time do Coritiba. No final das contas, assim, considerando de manipulação, ele não deve estar fazendo mais nada. Bom pra gente, né? Então é isso. Vamos falar de arbitragem. Árbitro da partida. A partida será apitada pelo senhor... Eu lembrei aqui agora, porque eu já tinha feito essa anotação. Flávio Rodrigues de Souza. Ele já apitou alguns jogos do Fluminense. Apitou o jogo contra o Cruzeiro. O 2-0 nosso lá no Mineirão. Foi uma arbitragem horrível. Antes disso, ele também já tinha apitado um jogo do Fluminense em que ele também foi horrível. Depois do jogo contra o Cruzeiro, acho que 1 ou 2 dias depois, o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, foi no podcast Mundo GV Betano, né, do Getúlio Vargas. E ele falou o seguinte, eu até pesquei aqui essa declaração. O Mário Bittencourt falou o seguinte naquela ocasião. Me incomodou muito a arbitragem do jogo contra o Cruzeiro. Não ter aplicado cartão no carrinho criminoso no Arias no início. Também não é possível que ele não tenha ouvido o grito do Alexander quando ele machucou o joelho. Ele tinha a obrigação de parar o jogo para atender o jogador. Faltou sensibilidade. O Alexander berrou, foi uma lesão importante e não é possível que ele não tenha percebido. Conduziu muito mal o jogo. Além disso, teve a questão da expulsão também do Fluminense nesse jogo. Enfim, mas é aquele ciclo que a gente já conhece, né? Por mais que tenha sido horrível, seguidamente horrível, um árbitro arrogante pra cacete, que você não pode olhar na cara dele que você já é expulso. Aí o presidente fala e 60 dias depois ele tá apitando o jogo do Fluminense de novo. A arbitragem é horrorosa. Enfim. É isso. Agora eu vou encerrar este vídeo para poder dormir e estar amanhã em Curitiba. Beleza? Te aguardo no pré-jogo aqui do Raiz Tricolor, na transmissão e, obviamente, após a partida tem a nossa análise pocket. Tamo junto, até a próxima. Valeu!